para dar início ao nosso culto dessa manhã. E depois nós vamos ter um tempo de pedidos de oração, de agradecimentos também, tá bom? Vamos então agora orar. Eu vou pedir que Rosa ore para nós. Ore para nós, Rosa, ora, por favor. Para todos, para todos. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por podermos estar aqui mais uma vez em gratidão a Ti por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas, Senhor. Amém, Senhor. Senhor, cuida de cada família aqui representada. Senhor, cuida, Senhor, nos dando força, sabedoria e temor a Deus a cada dia, Senhor. Que a nossa fé cada dia aumente mais, Senhor. Amém. Senhor, cuida dos nossos enfermos, Senhor. Amém. Cuida de cada um, Senhor, conforme a Tua vontade, Pai. Pai, continua, Senhor, que nós conseguimos escutar esse culto, Senhor, que a gente possa ouvir e aprender, Senhor, de Ti, Senhor. Amém. Senhor, cuida de nós, Senhor. Eu te agradeço, em nome do Teu filho amado. Amém. Amém. Agora você que quer compartilhar um pedido de oração, ou compartilhar uma gratidão, ou até uma experiência vivida, e você acha importante compartilhar com a sua igreja, você pode fazer agora. Alguém tem alguma... Diga, Nesi, tem muita gente. Vamos lá, Nesita primeiro. Agradecer tantos jovens aqui conosco. É sim, que coisa boa. Muito boa, Luísa. Agradecer pela vida do meu pai, que está fazendo aniversário hoje. É verdade. E também vou para um vídeo para comemorar com ele. Que bom, Ícaro, que legal você estar aí. Ícaro, fala pra gente o que você quer compartilhar. O Luiz já falou, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, sempre bom voltar para casa, vai passar, nem que seja uns dias juntos. E agradecer também pela ajuda do meu pai, Que bom. pedir também a tudo que eu amei na minha volta lá. Amém. Tá bom. Ícaro está baseado, fazendo o curso dele. Fala o nome da cidade aí, Ícaro, para todo mundo saber. Vila Velha, Espírito Santo. Vila Velha, Espírito Santo. Muito bem, que coisa boa. Quem mais? Diga, Rose, depois Quero Vera. agradecer um pouquinho da experiência dessa pandemia toda, desde Sim. 2020. Sim, Que Deus nos deu uma estratégia de fazer um culto às terças e quintas para os nossos filhos e netos. sim. Deus tem nos abençoado Amém. nessa atitude que a gente tem tido, de ver as crianças orarem. Amém. E agradecer a Deus que o Levi nasceu, que é o filho da Vanessa, quem nós fomos na casa dela, Sim, ela teve sim. um marido de Covid. Sim. E ontem o Levi nasceu. Lindo, lindo, lindo. Que coisa boa, que coisa boa. Para quem não sabe, essa jovem senhora perdeu o esposo, grávida, perdeu o esposo com Covid. A nossa igreja apoiou essa jovem mãe, ela recebeu tudo que precisava para o enxoval, para receber a criança, ela estava completamente desguarnecida, e agora nasceu o Levi, né? Que coisa boa. Diga, Verinha. Quero agradecer por pedir pela Sueli, que estava com Covid internada, ela já teve alta, já está em casa. Que bom. Quero agradecer também para a minha irmã Marta, estava com dinheiro na justiça e ela conseguiu receber. Que bom, que bom. E quero pedir pela salvação da meus irmãos e minhas irmãs. Ok, Rosa. Então, quero agradecer a Deus, né? Porque minha filha também faz aniversário amanhã. Agradecer já, antecipar mais um ano de vida, né? Que Deus continue ela tendo esse temor a Deus como ela tem, né? Bem na igreja, mas eu todo dia eu buzino no ouvidinho dela e ela, né? Então, queria agradecer muito e agradecer a Deus por isso tudo que Deus está fazendo na nossa igreja. Amém. Amém. E buzina de mãe funciona, né? Nem que demore, né? Mas funciona. Como funciona? Tá bom. Quem mais tem algum pedido ou gratidão que queira compartilhar? Diga, Newton, depois Bessa. Eu pedi orações pela saúde da Ilma. Da Ilma. Ilma está internada, é verdade, né? Ilma está internada com Covid, mas está progredindo, tá bom? Bessinha. Quero agradecer a Deus pela vida dos meus netos, que estão lá na Inglaterra, o Natan e a Kézia. Semana passada foi o Natan, e agora essa semana a Kézia está no retiro espiritual. Que E bom. está sendo assim, bênção na vida deles. Ele me ligou, dando um retorno assim, um pouco do que foi para ele, em si. Eu dou glórias a Deus que o Senhor tenha abençoado a minha. Que bom. Coisa boa, Bessa. Alguém mais? Rose, Alexandre. Eu queria lembrar os irmãos uma coisa. Quando eu entrei
jovem, eu estou agradecida a Deus, porque é por vocês que a gente ora e Deus tem mandado eles. Isso é muito lindo. É verdade, Ver eles é aí. verdade, Poderiam é estar verdade. em qualquer lugar, 10h30. É verdade. Quando o ônibus lá estava cheio de gente numa praia, jovem. É E a verdade. gente louva a Deus pela vida deles. Gente, vocês não sabem, você está lá em Vila Velha, Heloísa está lá em Cancún. Hã? Pois é, que bom, né? No dia ainda vai. Vocês estão nos mais variados lugares, no entanto, às terças-feiras à noite tem um grupo de mulheres que se reúne, às vezes pessoalmente, às vezes virtualmente, orando pela vida de vocês, todos vocês, tá? Então, isso é muito bom. Alex. Eu queria agradecer a Deus, porque eu fui submetido a uma cirurgia de emergência da retirada da vesícula, por conta de inflamação e pedras, mas Deus me protegeu e me guardou também, graças a Deus. Ok. Isso, diga. Agradecer a vida da Nayara, ela faz 15 anos hoje, agradecer pela vida dela. Nayara, sobrinha. Sobrinha do Jackson. Muito bem, ok. Diga, Sueli. Pastor, agradecer pelos cuidados do Senhor com a minha família. Que bom. Graças a Deus, tudo bem. Amém, amém. Alguém mais tem pedido ou gratidão? Paulo e depois Vera. Agradecer o Senhor para ter mais essa chance de estar aqui junto com os irmãos, orando, pedindo pelos outros. Amém. Para agradecer. Amém, amém. Vera. Eu quero pedir pelo pastor Fábio lá da Colônia C10, pela saúde dele. Quero pedir também pelos missionários cristãos, todo Sim. o povo para pegar no chão. Sim, vamos orar por esse povo. Diga, Rosa. Então, eu não podia deixar de agradecer, eu pedi oração pelaquela minha cunhada, que voltou o câncer, retirou as duas mamas e ela está passando bem. Tá Ok. bem? Me recordo o nome dela, não me lembro. Lúcia, tá bom? Sim, sim. Ok. Alguém mais tem pedido ou gratidão, Ribeiro? Quero agradecer a Deus pela vida, quero agradecer a Deus pela nossa obra que está saindo aqui, né? Com toda tranquilidade, sem nenhum acidente, entendeu? Agradecer a Deus por isso. E também que eu estou com um parente meu que está com câncer em São Paulo, Sim. operou, está internado, mas graças a Deus está passando bem. Ok. O nome dele é Dorival. Clorival. Dorival. Dorival. Ok, vamos orar então pelo Dorival. Gente, eu queria que nesse momento de oração que nós vamos ter agora... diga, Maga. Orações pela família da Adriana. Sim, Adriana. Adriana, esposa do Fernandão, ela perdeu a mamãe dela essa semana, Belinha. Belinha é uma pessoa querida, uma pessoa muito conhecida na ilha, e eu tive a oportunidade de discipular a Belinha no passado. Ela tinha interesse pela palavra de Deus, e eu soube que no hospital ela aceitou a Cristo, antes de morrer, graças a Deus, tá bom? O Paulo, que nós queremos tão bem, ele teve um AVC, se recuperou, esteve numa situação bastante grave, mas Paulo está com um problema muito sério. Paulo não consegue dormir. Quando eu digo não consegue, é não consegue mesmo. Passa as noites em claro. Como consequência, ele não consegue dormir. E isso está certamente debilitando Paulo. E os médicos não estão conseguindo chegar a um consenso ali sobre o que fazer. Mas nós sabemos que Deus sabe o que fazer. Então, eu vou convidar o Paulo para vir aqui à frente. E eu vou pedir... Daniel, por favor, pega aquela cadeirinha ali, porque o microfone é curto. Põe aqui, Paulo vai sentar aqui. E nós vamos orar por todos esses motivos, mas vamos impor as mãos sobre o Paulo e vamos pedir a Deus que ele possa experimentar uma coisa que a gente faz com tanta simplicidade, mas é dormir. Você já pensou o que é ficar sem dormir noites e noites e noites? Então, Paulo, vem cá. Nós vamos ficar de pé. Nós vamos ter 2 orações. Senta aqui, Paulo. Senta aqui você. Eu vou pedir que Alexandre ore pelas gratidões todas que foram trazidas aqui. Ore por isso. Eu vou pedir que Rose ore pelos pedidos e também pedindo pela cura do Paulo. Tá bom? Nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque sabemos que o Senhor é um Deus bom, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de paz, um Deus de perdão, Pai.
Muito obrigado porque o Senhor nos chama de filho, queridos, e o Senhor está conosco. E o Senhor promete que vai estar conosco até o final do tempo. Muito obrigado por esse consolo, essa confirmação, essa consolação. Porque mesmo diante de momentos difíceis que nós passamos, nós podemos nos agarrar ao Senhor. E sabendo que nós somos, não porque mereçamos, mas por tua misericórdia, somos teus filhos queridos. E o Senhor está olhando por nós. Muito obrigado por isso, Pai. Muito obrigado por cada momento que o Senhor protegeu a cada um de nós. Muitas vezes nós nem sabemos, nem tivemos consciência de que fomos protegidos e guardados pelo Senhor, mas tenho certeza que o Senhor nos protege a cada momento. E eu te suplico agora que o Senhor possa estar mandando os teus anjos aqui, perto de cada um de nós, cada um dos nossos queridos, que nos protege, nos guarda. Não aceita os pedidos do mal contra nós, Pai. Muito obrigado por cada bênção, muito obrigado por cada livramento, muito obrigado por cada vitória. Eu te agradeço por tudo e coloco diante do teu trono, em nome de Jesus. Amém. Senhor, ainda na tua presença, Senhor Deus, eu quero te pedir nesse momento, o meu coração quebrantado, Senhor, adiante da tua face. Te pedir, Senhor, por todos os pedidos, Senhor, porque se chega até nós é porque nós precisamos orar. Nós precisamos nos humilhar diante de Ti, Senhor, e te pedir um pelos outros, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, agora aqui na Tua frente, Pai, porque eu sei que Tu já se faz presente nesse lugar. Que o Espírito Santo percorre esse lugar, Senhor Deus, nos dando a Tua visão, Senhor, aquilo que Tu quer para nossas vidas, Senhor. Tu ouviu cada pedido que foi feito aqui, Pai. E põe as suas mãos sobre o Paulo. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, pela vida do seu Paulo, Pai, eu tenho acompanhado essa família, Senhor. Que a tua mão, Senhor, esteja sobre ele, Senhor. Se tu deu condições dele ficar em pé, porque ele ainda tem algo na vida dele, tremendo da sua família, Senhor. Abençoa, Senhor, que ele possa, Senhor, colocar a cabeça no travesseiro e dormir, Senhor. O sono merecido que todos nós precisamos, Senhor. Abençoa, Pai, visita agora o seu corpo, Pai, dos seus pés até os fins dos seus cabelos, Senhor. Amém, tirando tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, da vida dele. Que ele possa ter paz junto com a sua esposa, Pai, com os seus filhos, Senhor. Oh, Pai, nós não merecemos nada de Ti, Pai, mas é a Tua graça que está sobre nós. Nessa manhã tão linda, nessa manhã onde nós estamos juntos. Oh, Senhor, proteja ele, guarda ele, Senhor, tira tudo, Pai, tudo que não provém de Ti, dando a cura do Paulo. Porque Tu permitiste que ele andasse, saísse das provas, Senhor, como eu te agradeço, Senhor, pela vida do seu Paulo, Senhor. Continue, Senhor, dando propósito na vida do Teu Filho amado, Senhor, e de todos nós, e que possamos, Senhor, dizer graças damos ao nosso Deus por tudo que o Senhor faz. Em nome de Jesus. Amém. E o povo de Deus unido diz amém. Amém, Senhor. Amém, Paulo. Que Deus te abençoe, tá? Oi. Convido o grupo de louvor para estar aqui. Nós vamos louvar a Deus. Vamos cantar. Bom dia, igreja. Sei que vocês já estão fazendo isso há 2 semanas, mas a minha é a primeira vez, então é um momento muito especial ver a igreja reunida aqui. A gente está junto mais uma vez. Quer falar alguma coisa, pastor? Então pega aí, fica à vontade. É só para agradecer a Deus pela vida do Neemias, da Sueli, do Kleber, do Daniel, do Alessandro e da Larissa. Alguns desses irmãos não são membros da nossa igreja, mas são membros aqui do nosso coração. E nós agradecemos a vocês que estão vindo também ajudar e que Deus abençoe. Peço que a igreja esteja em oração por todos esses que estão aqui participando, comprometidos com louvor a Deus. Ok? Amém, obrigado, pastor. E agradecer, sim, ao Neemias, um cara muito especial, já conhecido da igreja, né? Sempre colaborando com a gente com a bateria, e topou esse desafio também de voltar. Eu te convido a ficar de pé onde você está. Pedir para abraçar, ainda não vou pedir, vamos ter que esperar mais um pouco, mas é muito bom estar junto aqui nesse lugar, dando meu testemunho, né, de ter vencido a Covid também. Graças a Deus,
Até falei para algumas pessoas que a gente sofre muito da cabeça nesses momentos, com as preocupações, com tudo que a gente vê, mas graças a Deus eu fiquei só num nível ali leve da doença, então Deus foi bom comigo também, e que você possa cuidar da sua saúde também, cuidar da sua mente, para que a gente possa estar sempre bem, enfrentando os desafios que aparecem nas nossas vidas, e que a gente sempre possa agradecer ao Senhor. E é isso que a gente vai cantar nessa primeira canção, muito conhecida. Te agradeço, Deus. Vamos louvar ao Senhor juntos. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu valor que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu te
Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vocês têm notado, e certamente nós estamos felizes com as melhoras que nós temos feito aqui no nosso templo, com a reforma que estamos fazendo, as correções também de ordem técnica, tudo isso tem sido feito. Temos feito um trabalho bem legal na área de ação social, não é, Rose? Muitas, dezenas e dezenas e dezenas de famílias têm recebido cesta básica num momento bastante difícil para as famílias aqui no entorno. E tudo isso só pode estar acontecendo, a igreja estar cuidando de manter pagas todas as suas contas, toda a cooperação com missões, tudo isso acontece porque Deus tem nos abençoado. Deus tem sido fiel. E uma das maneiras que Deus utiliza para mostrar a sua fidelidade à igreja é mantendo a fidelidade no coração dos seus membros. Vocês têm sido fiéis, vocês têm sido dizimistas fiéis, têm sido ofertantes fiéis, e isso tem permitido que a igreja caminhe. Vocês estão aqui, vocês estão aqui. Então nós somos gratos a Deus pela fidelidade dele. A Bíblia diz que não há nada que nós entregamos a Deus que não tenha vindo das próprias mãos dele. Ele nos entrega e nós devolvemos. Então nós vamos orar agora. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que ele tem nos dado de sermos cooperadores da obra do crescimento do reino de Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e tua bondade. Senhor, muito obrigado pela fidelidade dos teus filhos. Obrigado porque eles têm sido comprometidos com a tua igreja, com a tua obra, com a igreja sobre a face da terra. Senhor Deus, quero suplicar as tuas bênçãos sobre os nossos missionários, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, alguns vivendo situações de extremo risco, mas eles estão ali, eles estão contando que Jesus Cristo veio, morreu na cruz, ressuscitou e vai voltar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. E agora eu quero suplicar que o Senhor abençoe ricamente cada um desses teus filhinhos queridos, Pai. Tudo isso te peço, Senhor, suplicando ainda as tuas bênçãos sobre o nosso país, sobre o nosso Brasil. Senhor, abençoa o Brasil, salva o Brasil, restaura o Brasil e usa-nos, Senhor, como um instrumento de bênção sobre a nossa pátria. Senhor Deus, tudo isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Nós vamos agora cantar mais um cântico que você vai ter a oportunidade de trazer em culto a Deus os seus dízimos e as suas ofertas.
Pai, obrigado pelo teu cuidado conosco, obrigado porque podemos crer no Senhor, Pai. No momento de preocupação, no momento de aflição, de angústia, Pai, seja por saúde, seja por caráter emocional, seja financeiro, enfim, tantas preocupações nós vivemos nesse mundo, Senhor, mas que essa canção possa ser uma verdade em nós, Pai. Que a gente possa dizer ao Senhor que não tememos nada, Senhor. Apesar da nossa natureza pecaminosa, apesar de sermos fracos e não termos solução para tantas coisas nesse mundo, Senhor, mas que a gente possa confiar em Ti, Pai. Cuida das nossas vidas, Senhor, cuida das nossas famílias, Senhor. Cuida da saúde dos enfermos, Pai, daqueles que nesse momento estão aflitos, preocupados por Covid, por outras milhares de doenças e preocupações, como já citamos aqui, como já oramos aqui pelo Paulo também, Senhor. Cuida da sua vida, Senhor, restaura a sua vida, dá discernimento, dá força e sabedoria, Pai. E que o Senhor possa colocar profissionais, pessoas que sejam sábias e entendidas para cuidar da nossa saúde física, Senhor, mas também da nossa saúde emocional, Pai. Às vezes nós sofremos muito mais do que deveríamos sofrer com tantas coisas, Senhor. Por isso eu peço que o Senhor cuide da nossa mente, Senhor. Cuide do nosso emocional, Pai. Fortaleça-nos, Senhor, que a gente possa confiar em Ti, como cantamos nessa canção, Senhor. Nos ajuda a sermos servos fiéis a Ti, Pai. Muito obrigado pelos dízimos e ofertas colocados aqui no Teu altar, durante todo esse tempo em que não estivemos reunidos, Senhor, mas o Teu povo se mostrou fiel, Pai. E não é dar um valor, Senhor, é fidelidade ao Senhor, é gratidão ao Senhor, é obediência à Tua palavra, Senhor. E muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E isso não depende das nossas ofertas e dos nossos dízimos. É a Tua graça, Senhor, e nós te agradecemos por isso. E queremos te agradecer de todas as formas possíveis. Fica com este culto, Pai. Nos abençoe, Senhor. Fale ao nosso coração com a mensagem que vai ser trazida nessa manhã. Te agradeço por isso, Senhor, e te peço em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. A primeira leitura que nós vamos fazer hoje será em 2 Timóteo 4. Então, você já pode ir abrindo sua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo 4. Ok? Vocês estão bem bonitos, viu? Está colorido assim. São bem bonitos. Zilda, que bom você está aí. Também, que bom que está aí Edna. Ah, não, pensei que era a Zilda lá atrás. Não, Edna está aí. Eu queria saber se tem alguém pela primeira vez vindo aqui. Alguém que está vindo pela primeira vez, sem querer constranger, que bom que você está aí. Seu nome é? Júlia, que legal, Júlia, que bom você estar aí. Muito bem-vinda, tá? Caio, Caio, que bom você estar aí, Caio. Que coisa boa. Diga, querido. Igor, tá bom, Igor? Muito bem-vindo, tá, Igor? Você devia escolher melhor suas companhias. Tá bom, Igor, que bom você estar aí. Que alegria. O nome da nossa mensagem hoje é Um Traço Marcante. Um traço marcante. Vocês já notaram que há pessoas que têm traços tão marcantes, né? Vamos ver, para os antigos, primeiro para os antigos. Se a gente pensasse assim, Frank Sinatra, um traço marcante, é você mesmo, Newton? Hã? Música, ok, um traço marcante. Ele era conhecido como a voz, né? Frank Sinatra. Agora, Steve Jobs, os mais jovens aí, qual é o traço marcante dele? Genialidade, tecnologia, não é? Pois é, as pessoas vão vivendo a vida e vão deixando traços marcantes. Traços marcantes, às vezes, positivos, normalmente positivos, mas às vezes negativos também. Mas como é importante pensar assim, poxa, qual é o meu traço marcante? Qual é o meu traço marcante, né?
traços marcantes, como uma característica que nos traz alguém à lembrança. Eu lembro de pessoas, lembro de traços marcantes de algumas pessoas. Mas eu queria falar hoje um pouquinho num traço que a gente normalmente não se lembra dele. Com permissão de vocês, eu fiz uma pequena arte de uma lápide. Sei que está feio a beça, eu sei, né? Mas dá para entender. Normalmente, naquela data inicial, naquele inicial tem uma estrelinha ali, 1955, e lá no final tem uma cruzinha, 2047. Poxa, esse aí viveu bem, 92 anos, ó. 92 anos. Agora, o que que tem entre um e outro? O que que tem aqui? Hã? Um tracinho. Não tem sempre um tracinho ali naquele meio? Não é? Aquele tracinho. Eu queria falar com vocês hoje sobre esse tracinho. Vamos falar sobre esse tracinho? O tracinho que aparece entre a data do nascimento e a data da nossa morte. Esse traço, na realidade, ele tem uma representação muito interessante, que é a representação do que conteve ou do que contém toda uma vida. Toda uma vida. Esse certamente é um traço marcante. E a gente precisa começar a pensar assim, olha, lá bem no futuro mesmo, daqui a 100 anos, porque eu quero que vocês vivam muito e eu também. Aliás, eu nasci em 1955 e não quero morrer antes de 2047, como eu botei aqui. Daqui a 100 anos, aquele tracinho vai contar a minha história. Aquele tracinho vai contar a sua história. E você vai ter que se perguntar o que aquele traço representa para a história daqueles que me rodeiam, ou que me rodearam, que conviveram comigo, que ouviram o que eu disse, que viram o que eu fiz. Eu quero convidar você para a gente ler um trechinho da Bíblia, que é uma palavra do apóstolo Paulo, e é interessante que, na realidade, ele está falando aqui sobre esse tracinho da vida dele. Está falando sobre esse tracinho. Pega aí, 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Paulo está escrevendo essa carta ao seu filho na fé, Timóteo, e dando o último resumo do tracinho da sua vida. Ele diz assim, olha, quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, ou como sacrifício, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O apóstolo Paulo está podendo dizer, depois de uma rica vida de testemunho, de dedicação a Deus, de alguém que fez diferença e faz diferença na história até hoje. Sem dúvida, Paulo é a segunda pessoa mais citada e mais importante no Novo Testamento. Só Jesus é mais citado, mais lembrado do que o apóstolo Paulo. E ele está podendo dizer, eu combati um bom combate. E ele aqui está usando uma linguagem militar. Aqui o bom combate é se referindo à guerra. Eu lutei bem essa guerra, completei a carreira, e aqui ele utiliza uma linguagem esportiva. Paulo frequentava aquela região ali que circundava a atual Grécia, e ali havia os Jogos Olímpicos, os Jogos Istmicos, e o povo ali entendia muito bem o que era uma corrida no esporte. E, aliás, a carta ao seu filho na fé, Timóteo, também era muito bem compreendida, porque Timóteo era filho de grego. O pai de Timóteo era grego.
E então, aqui ele está dizendo, olha, eu completei a carreira, eu guardei a fé, e agora ele diz assim, já agora a coroa da justiça me está guardada. Essa coroa aqui, a que Paulo se refere, não é a coroa de ouro, de pedras preciosas, é aquela coroa de louros que os atletas recebiam no fim das Olimpíadas, no passado. Eu não sei se recebem ainda, agora eles querem a medalha, né? Agora querem a medalha, mas ele está se referindo a isso. Então, Paulo está dizendo assim, olha, o tracinho da minha vida valeu a pena. Valeu a pena. Paulo atesta que a vida de Jesus, esse mesmo Paulo atesta que a vida de Jesus deve ser o modelo da nossa vida. Paulo diz assim, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Paulo diz que nós devemos imitar a Cristo. Imitar a Cristo, ele é a nossa referência sobre uma vida relevante. Mas Jesus é o Filho de Deus, Jesus é 100% homem. A Bíblia deixa claro que ele é 100% homem, 100% Deus, e ele teve que deixar uma vida relevante, ele lutou por isso, não foi fácil. Nós sabemos disso. A cruz é muito, muito dura na vida e na morte de Cristo. E eu gostaria de pensar com vocês alguns pontos, porque o tracinho da vida de Jesus é muito grande, muito multifacetado, mas eu quero pensar em alguns pontos do tracinho, aquele tracinho entre vida e morte da vida de Jesus. Eu sei que não, mas você já pensou aquela pedra que ficou na frente do túmulo de Jesus, ela, quando foi rolada, né, para fora e Jesus ressuscitou, será que ela tinha lá data de nascimento, 25/12 do ano 1, data da morte, 2/4 do ano 34? Acho que não, mas se tivesse, tinha um tracinho ali, e a data da morte estava completamente equivocada, né, porque ele ressuscitou ao 3º dia. Mas quero pensar com você o que aprender com Jesus. Primeira coisa, Jesus era absolutamente comprometido com a sua missão. Jesus, em todo o tempo da sua vida, do seu ministério, ele era alguém comprometido com a sua missão, com a missão dada pelo Pai. E se ele é o nosso modelo, nós precisamos nos perguntar, eu sou comprometido com a missão que o Pai me deu? Tenho um compromisso constante, completo. Abra sua Bíblia, por favor, em João 10, de 10 a 11. João 10. Jesus era comprometido com a sua missão. João 10, 10 e 11. Jesus diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus tinha o seu compromisso com a missão que Deus havia entregue a ele, de dar a vida para que gente como você e como eu tivéssemos vida. Trocar a vida dele pela nossa. Isso é uma vida vicária. Trocar a vida, ele trocou a vida dele pela sua. Você iria perder eternamente. Ele a perdeu momentaneamente, pagou o preço dos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia. Jesus era servo da sua missão. Jesus mais tarde vai citar em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, eu, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não perca a sua vida, mas tenha vida eterna. Jesus tinha absoluto compromisso com a sua missão. Às vezes, sabe o que eu fico pensando? Uma vez vi o pastor Ariovaldo Ramos, numa das pregações muito interessantes que eu ouvi no passado dele. Hoje o Ariovaldo está muito sumido,
Mas ele levantou a questão da conversa da Trindade lá no céu. Pensando assim, pensando livremente, né? Deus falando ali, junto com o Filho, com o Espírito Santo, o Deus Trino, que é 3 pessoas, mas é um só, essa coisa tão difícil, falando, puxa vida, o homem pecou, que pena, tinha planos tão maravilhosos para ele. O Espírito Santo diz assim, puxa, mas nós temos que fazer alguma coisa precisa ser feita, está perdido a humanidade toda. E aí Jesus diz assim, eu vou lá, eu vou. Mas filho, você vai lá, para quê? Não, eu vou morrer no lugar dele. Mas filho, mas pai, é que eu amo tanto esse homem, eu amo tanto essa mulher, eu amo tanto essa humanidade, eu vou. E aí Jesus veio comprometido com a sua missão. Nós precisamos aprender isso com aquele tracinho da vida de Cristo. Nós precisamos nos questionar, eu sou comprometido com aquilo que eu sou, um cristão, alguém que recebeu o poder do Espírito Santo para testemunhar. Eu tenho compromisso com isso, realmente, isso é prioridade na minha vida. Mas Jesus também tinha algo muito interessante. Além de Jesus ser comprometido com a sua missão, Jesus era proativo com relação à sua missão. Jesus agia. A missão de Jesus não era filosófica, não era um estado de ser, um estado de graça simplesmente. Jesus agia. Ele era proativo no desempenho da sua missão. Jesus, logo no início do seu ministério, recebeu um assédio violento de Satanás, violento. Lucas 4, ali, versículos 6 e 8, nos mostra Satanás arrebatando ali a atenção de Jesus, ou tentando arrebatar ali Jesus faminto, 40 dias de fome, de sede, de isolamento, de ameaça das feras que habitavam aquele deserto. Satanás chega assim e diz assim, eu te dou toda a autoridade e glória desses reinos todos, Jesus, para você sair dessa podre em que você está. E aí Jesus diz, não, eu só adoro ao Pai. Eu tenho uma missão. E Jesus, então, começa um caminho de absoluta proatividade na sua missão. Ele chamou, preparou discípulos. Olha, venham, vocês vão ser pescadores de homens, eu vou preparar e eu vou abençoar vocês. Ele buscou necessitados em todos os lugares. Ele caminhou por aquelas margens do mar da Galileia inúmeras vezes. E dizia, vinde a mim, todos vocês, venham a mim, eu estou aqui. Ele buscou necessitados. Lembra quando ali em João 5, de 1 a 9, ele passa por um portal, um pórtico da muralha de Jerusalém, e ali ele vê aquela multidão de aleijados, endemoniados, entristecidos, e Jesus se mete no meio deles. Vai até aquele paralítico ali de Betesda, que estava ali há 38 anos diariamente. Jesus vai até aquele homem, não é ele que vai, é Jesus, ele nem poderia ir. E Jesus pergunta, queres ser curado? Quero. E ele nem responde, quero, ele estava tão perdido que diz assim, eu queria, mas ninguém me leva ali no meio da água, ninguém me leva, sempre que eu quero ir, alguém vai na minha frente. E Jesus diz, olha, toma teu leito, levanta-te e anda. Jesus, proativo. Jesus ali é mostrado em João 4, de 4 a 29, quando Jesus tem que se deslocar ali da Judéia para a Galileia, e todos os judeus, todos eles contornavam Samaria, porque detestavam os de Samaria.
Mas Jesus diz assim, é por aqui que eu vou. Proatividade. Vai até aquela beirada de poço, encontra aquela mulher indigna, ao meio-dia, horário de sol, sedento, e ele diz, eu tenho esperança para você. Proatividade na sua missão. Eu sou o Messias que falo contigo. Eu vim aqui. Jesus seguiu para a cruz. Lembra quando Jesus foi orar no jardim do Getsêmani, convida os seus apóstolos, os seus discípulos ali para a oração, e eles dormem, não oram. Chega um momento em que Jesus diz assim, eu agora digo basta. Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue, levantai-vos. Proatividade, proatividade, proatividade. Mas um terceiro ponto do tracinho da vida de Jesus, que é um ponto que a igreja contemporânea, não só a contemporânea, mas a igreja de todos os tempos, precisa refletir profundamente, é a seguinte, Jesus acolheu todas as pessoas sem fazer acepção de pessoas. Todas. Com todas as características, com todas as aparências. Jesus acolheu pescadores, príncipes como Jairo, acolheu amigos como Lázaro, acolheu estranhos, desconhecidos como o centurião que queria curar o seu menino. Jesus acolheu judeus como Nicodemos e acolheu gentios como a mulher cirofenícia de origem grega. Jesus não fazia acepção de pessoas. Todos aqueles que ele cruzava no caminho, ele dizia, vem, eu quero salvar você. Vem, entra para a minha igreja. Vem cá, vem cá. Ah, mas eu tenho vício. Não importa, vem. Ah, mas eu sou travesti. Não importa, vem. Eu sou leproso, vem. Ah, mas Jesus aprovava o pecado? Não. Mas Jesus tinha certeza que aquelas pessoas iriam ser transformadas. Elas não eram transformadas para aceitar a Cristo. Elas aceitavam a Cristo para serem transformadas. Jesus não fazia acepção de pessoas. Vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, doentes, sem honra, eu vos aliviarei. João 14, 23, nos mostra que o Senhor nos busca, nos acolhe, de uma forma que nós nem compreendemos. Abre aí a sua Bíblia, vai um pouquinho à frente. João 14, 23, traz um dos mais belos momentos do Evangelho. Quando Jesus está conversando com os seus discípulos, um pouco antes da sua crucificação e morte, ressurreição, e os discípulos estão profundamente abatidos, tristes, porque eles contavam com a permanência do Mestre. Jesus era a inspiração deles, Jesus era a segurança deles, Jesus era a razão deles. E aí Jesus diz assim, eu vou embora. Eu vou deixar um consolador, mas eu vou embora. E aqui, nesse trecho aqui, João 14, 23, ele diz uma coisa que põe a gente para pensar de uma forma impressionante. Ele diz assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Viremos quem? A Trindade. Você já pensou que coisa louca você pensar que a Trindade habita em você? O Espírito Santo de Deus testifica com o seu Espírito. O Espírito Santo de Deus testifica com o seu Espírito. Mas lembre-se que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo são três pessoas do mesmo Deus. E
Quando o Espírito Santo de Deus habita em você, a Trindade está presente. Ele usa aqui plural, são palavras do próprio Jesus. Viremos para Ele e faremos nele morada. Proativo, compromisso com a missão, sem acepção de pessoas. Ele habita uma pessoa tão ruim quanto eu, tão imperfeita quanto eu ou quanto você. Nós podemos sim e devemos imitar o tracinho da vida de Cristo. E aí a gente se pergunta, caminhando aqui para o fim, o que é que nós temos aprendido nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo? Tempo de perdas, tempo de cansaço, tempo de medo, tempo de desilusão, tempo de direção do mundo, política do mundo completamente confusa, comprometida tantas vezes com interesses tão diversos da vontade de Deus. O que é que nós temos aprendido nesse tempo de sofrimento e cansaço? O tracinho da nossa vida, aquele tracinho, tem sido relevante. Tem sido relevante. Eu faço e vivo isso tudo para quê? Aprendemos alguma coisa com Cristo? Aprendemos alguma coisa com Ele? Nós podemos e devemos imitar Cristo, sim, de forma que nós sejamos comprometidos com a missão. E eu quero lembrar para vocês desta missão. Abra em Mateus 28. Mateus 28, versículos 18 a 20. Eu sei que vocês conhecem isso de uma forma excelente, muito melhor do que eu. Mateus 28, versículos 18, 19 e 20. Preste atenção, lembre-se disso, apenas relembrando. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Missão, ide, proativa, imperativa, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós podemos e devemos imitar o tracinho da história da vida de Cristo. Compromisso com a missão, proatividade na missão, buscar pessoas necessitadas, afastadas, controvertidas, sem acepção de pessoas. Mas, pastor, aquela pessoa ali não tem o perfil ideal para ser um crente. Ah, é? Lembra o que Jesus disse? Eu vim para os enfermos. E ele não estava ali se referindo necessariamente, nem grandemente à doença física, não. Está se referindo à doença da alma, do caráter. Mude o seu caminho, passe por Samaria. Ah, mas Samaria tem samaritano, eu sei. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Imitar a Cristo é acolher pessoas sem fazer acepção. Fazer valer na nossa história o sacrifício que Jesus fez na história dele. É a minha história que vai fazer valer o sacrifício de Jesus, porque eu considero, eu tenho compromisso, eu sou proativo. Eu queria contar uma breve história, uma ilustração para vocês, que eu lembrei conversando com um irmão querido essa semana. Eu acredito que Deus me mandou, através dele, a ilustração para esse sermão. A maioria de vocês já deve ter visto um filme que fez muito sucesso, se não me engano, esse filme é de 2008, foi dirigido por Spielberg, O Resgate do Soldado Ryan. Quem viu esse filme aí?
Muitos, né? Muitos viram, um filme maravilhoso, um filme muito interessante. Mas só recordando a história do resgate do soldado Ryan, na Segunda Guerra Mundial, num dos momentos mais sangrentos da Segunda Guerra Mundial, chegou a notícia ao comando do exército americano que havia uma família cujo sobrenome era Ryan, nos Estados Unidos, e aquela mãe, matriarca daquela família, tinha 4 filhos homens. Eram os seus únicos 4 filhos, 4 homens, e que, diante das exigências da Segunda Guerra Mundial, ela teve que liberar, ela viu os seus 4 filhos seguindo para a frente de batalha. 4 filhos. Pensem vocês, mães, vocês que vão ser mães. E ela começou a receber as notícias dos seus filhos. Morreu o primeiro, morreu o segundo, morreu o terceiro. Só o caçula ainda estava vivo, lá no meio da batalha. E o alto comando das Forças Militares dos Estados Unidos, talvez pensando na propaganda extremamente negativa daquela situação, de uma mãe que ficaria sozinha, perdendo os seus 4 filhos na guerra, empreendeu uma missão para resgatar aquele jovem, o soldado Ryan, o último filho daquela mulher. Eles tinham que resgatá-lo lá da frente de batalha, para trazê-lo. E então, foi juntado um grupo de seletos soldados. Esses soldados foram capitaneados pelo capitão John Miller, e esse grupo foi designado para entrar na zona de batalha, para resgatar dali das garras do inimigo o soldado Ryan e trazer seguro para os Estados Unidos. Só que aconteceu que, naquele momento, começou a mais sangrenta batalha que se experimentou na Segunda Guerra, que foi a batalha chamada o Dia D, da invasão das defesas nazistas alemãs na costa. Então, aquele grupo do capitão John Miller começou a se infiltrar na busca do soldado Ryan. E foram sendo massacrados aqueles que tinham como missão, custasse o que custasse, salvar aquele jovem. E eles foram se infiltrando, morreu 1, morreu 2, morreu 3, foram morrendo na cruel batalha, até que sobrou 1. E esse 1 conseguiu chegar no soldado Ryan. Conseguiu dizer: nós temos que tirar você daqui, mas agora só tem eu. E aí começou a lutar por tirá-lo de trás das linhas de batalha, e foi. Quando ele finalmente chegou num momento em que ele poderia ser salvo, esse último soldado que foi resgatá-lo foi ferido e estava morrendo. O último. E então, esse último soldado, todos haviam morrido tentando resgatar o soldado Ryan, se vira para o Ryan, esse soldado, e disse uma frase. E a frase foi essa: faça valer a pena. Faça valer a pena. Faça valer a pena todo o sangue derramado. Faça valer a pena todo o sacrifício. Faça valer a pena. Valha a pena o sacrifício que foi feito por você. Quando eu pensei nessa história, eu lembrei da gente, lembrei do tracinho da nossa vida. Faça valer a pena. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou seu Filho para morrer na cruz por nós, pagar o preço do nosso pecado, para que nós fôssemos resgatados para o céu. Fomos literalmente arrancados do inferno para ter acesso ao céu de Jesus. Muito obrigado. Senhor Deus, ajuda-nos a viver uma vida que faça valer a pena, Pai.
Senhor Deus, muito obrigado, porque nós podemos estar juntos aqui. A tua igreja reunida é forte, Senhor, eu creio nisso. A tua palavra em Efésios diz que quando nós estamos juntos na igreja, junto dos santos, Senhor, nós unimos-nos, Senhor. A tua palavra diz que nós conhecemos a verdadeira profundidade, largura, comprimento do amor de Cristo. Senhor Deus, muito obrigado. Senhor Deus, muito obrigado pela alegria de estarmos aqui. Muito obrigado porque a palavra de Deus chega até nós, aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Confronta conosco, Senhor. Nos confronta e nos leva a viver a vida que o Senhor deseja que levemos. Senhor, nós queremos te servir. Nos faz pessoas melhores, Pai, para que a gente possa ser melhor com o Senhor também. Senhor, abençoa-nos no compromisso com a missão que o Senhor nos deu. O Senhor nos disse para que nós amássemos a Deus sobre todas as coisas e amássemos ao nosso próximo como a nós mesmos. E a tua palavra nos diz: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Senhor Deus, obrigado, porque nós estamos vivos, porque nós temos um futuro pela frente. Que esse tracinho da nossa vida seja bem cumprido, Pai, e que nós possamos viver de forma a imitar Cristo. Tudo isso, Senhor, te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar no final do nosso culto, mas antes nós vamos cantar. Vou convidar o grupo de louvor para estar aqui, para a gente cantar ainda um cântico de louvor a Deus. Te convido então a ficar de pé novamente, para a gente cantar mais uma vez nosso general. Neemias precisou se ausentar, ele cuida, se não me engano, da mãe ou do pai dele em casa, então ele me avisou antes que esse horário ele precisaria mesmo se ausentar para lidar com as questões de almoço, enfim. Mas é bênção ter a companhia do Neemias. Da mãe, não é isso? Isso aí, exatamente. Então a gente agradece muito o Neemias, mas agora vamos só no swing aqui do baixo mesmo. A porta está aberta. Quero lembrar que nós estamos agora
durante os cultos presenciais, tendo também culto infantil. Então, podem avisar as mamães que podem vir assistir o culto presencial. A Glória está sendo a quem está cuidando desses cultos iniciais. Certamente outras pessoas irão se juntar. Ela cuidou hoje, mas temos outras pessoas aqui que têm se dedicado ao trabalho infantil, como Jonatas, como outros irmãos também. Então, teremos culto infantil junto do culto presencial adulto nos domingos pela manhã, tá bom? Então, vamos orar, encerrar o nosso culto de hoje. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, que sobre o teu povo esteja, Senhor, o teu grande amor, sobre eles esteja a graça do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, a graça aos pés da cruz para todos nós, graças a Deus. E sobre eles esteja a companhia, o discernimento, o abraço carinhoso do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, o teu povo diz amém.